Indústria gaúcha fecha o ano com redução da atividade. Solução para o lixo acumulado nas ruas da capital só a partir de quarta-feira. E ainda... Situação do Rio dos Sinos coloca frente a frente gestores públicos e produtores de arroz. Agência da Boa Notícia do bairro Guajuviras, em Canoas, ganha o Prêmio Direitos Humanos deste ano em Brasília. Previsão de chuva com possibilidade de temporais no estado. Confira agora no Ubra Notícias. Boa noite. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul prevê que o setor alcance 5% de crescimento neste ano, índice inferior aos quase 8% registrados no ano passado. A previsão para 2012 é de um desempenho moderado, com um avanço de 2,1%. As indústrias brasileiras devem fechar 2011 com estoques em alta e um freio na produção. O cenário é o mesmo aqui no estado. Isso porque houve substituição de produtos nacionais por importados que chegam mais baratos ao Brasil, uma desaceleração no consumo das famílias que já estão mais endividadas e uma queda nos investimentos, já que a perspectiva é de incertezas para os empresários. Por enquanto, não há planos de demissões. Por enquanto, ele ainda confia de que a Europa e os Estados Unidos possam se recompor na sua economia e que a economia realmente volte para os trilhos antes do fim de 2012. Enquanto persistir essa confiança ou essa ideia, vai continuar tudo bem. O saldo da balança comercial do Sul deve ficar positivo neste ano, mesmo com o dólar baixo que encarece os produtos gaúchos fora do país. Devem ser exportados 4 bilhões e 400 milhões de dólares, a mais do que o valor das compras feitas no exterior. A agricultura foi a alavanca para atingir esta marca. Nós tivemos exportações significativas de soja, e aí eu colocaria nesse ponto não a agricultura, eu colocaria toda a agroindústria, que envolveria carne de frango, ou seja, carne bovina, ou seja, todos os produtos que são não só derivados, como utilizados pela agroindústria que são exportados. O cenário mais aceito para 2012 é que a agricultura não alcance os bons números deste ano. No país, o primeiro semestre deve ser de PIB em queda e inflação em alta. Só no segundo semestre, a economia deve dar sinais de recuperação. Nós estamos esperando um crescimento moderado, nada de um PIB crescer muito acima de 3%, porque não vai ser isso que vai ocorrer. O governo deve continuar baixando o juro, pelo menos no primeiro semestre. No segundo semestre, provavelmente, ele vai começar a segurar, porque senão nós geramos uma bolha de inflação. O vereador Mauro Zacher, do PDT, é o novo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ele assume o cargo em 2012, junto com a nova mesa diretora da casa. A sessão foi marcada por protestos. Após a divulgação do resultado, o plenário foi invadido por manifestantes contrários ao nome do vereador. A sessão foi interrompida no final da manhã e retomada por volta das 2 da tarde. Zacher é alvo de críticas de membros das juventudes do PT e do PSOL e de alunos da PUC. Um acordo feito em 2008 garante o rodízio da mesa diretora e das comissões entre os partidos com maior bancada. E o desembargador Marcelo Bandeira Pereira foi eleito hoje como novo presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Natural de Porto Alegre, vai suceder o desembargador Léo Lima. A posse está marcada para o dia 1º de fevereiro de 2012. O mandato é de 2 anos. Alternativas para resolver o problema da falta de água que se repete a cada estiagem no Rio dos Sinos foram discutidas hoje em audiência na Assembleia Legislativa. Os municípios abastecidos pelos Sinos querem o fim da lavoura de arroz, mas os produtores não concordam. 30 toneladas de arroz são produzidas anualmente com a utilização das águas do Rio dos Sinos. A produção é consumida por cerca de 500 mil pessoas. De acordo com o consórcio Pró-Sinos, durante o cultivo do cereal, o uso da água do rio passa de 60% do total. Isso significa que o abastecimento da população, que normalmente consome 70% do que é retirado, cai para 28%.
Na audiência da Comissão de Saúde e Meio Ambiente na Assembleia Legislativa, o presidente do consórcio e prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, reafirmou que a solução é terminar com a produção de arroz de forma gradativa até 2015. A cada ano, o cultivo seria reduzido em 25%. Se fosse usar água para a indústria e para a população, não tem problema nenhum o Rio dos Sinos abastecer tranquilamente e abastece bem com água potável para a população tomar. Mas, por outro lado, estamos botando água no arroz, né, que é uma cultura importante para a economia, é bem verdade, mas não desse tipo de produção e não nessa região. Nós temos que mudar esse perfil e é um debate estrutural. Já a Federação dos Arrozeiros do Estado defendeu a manutenção do plantio. Segundo o presidente, 2.000 famílias dependem da produção de arroz nos 40.000 hectares de lavouras às margens dos Sinos. Nos últimos anos, foram investidos R$ 1.700 por hectare para reduzir em 50% o uso da água. Então seria a solução tirar a lavoura, tirar a indústria, e os municípios vão viver de quê? A geração de empregos, a arrecadação de impostos. Né? Na realidade, o que precisa é compatibilizar os usos múltiplos, né? Da parte atividade agropecuária, industrial, o consumo humano, que é a prioridade, tá? Para que se tenha uma manutenção que seja saudável, que seja duradoura. Mas segundo este biólogo do Ministério Público, o problema só será resolvido quando houver um gerenciamento melhor da bacia do Rio dos Sinos. As entidades locais estão se movimentando. Se isso está certo ou se está errado, daqui a uns dias nós vamos saber, né, em função desse movimento todo que está sendo feito no Rio. Mas, de novo, eu quero insistir no fato de que nós precisamos de uma estrutura gerencial capaz de dar as respostas que a Bacia dos Sinos merece e precisa. Né? São 2 milhões de habitantes, uma economia pujante e um rio morrendo por falta de planejamento. O Rio Grande do Sul teve mais uma tarde de muito calor. Em São Gabriel, na região central, os termômetros passaram dos 35 graus hoje à tarde. Rafael Dreyer, vamos ter chuva aí nos próximos dias? Boa noite. Boa noite, Vanessa. Na região sul do estado, nós já tivemos chuva hoje à tarde, mas os acumulados foram baixos. E essa chuva deve chegar à região metropolitana ainda hoje. Confira nos mapas a previsão para os próximos dias. Na terça-feira, a presença de um ciclone extratropical espalha nuvens e pancadas de chuva por todo o estado. As chuvas devem ser de baixo acumulado e de curta duração. Há risco de temporais com rajadas de vento e granizo. O calor diminui em relação aos últimos dias. Mínima de 11 graus em Bagé e em Jaguarão. A máxima chega aos 28 em Uruguaiana e em Quaraí. Na região metropolitana, a mínima de 15 e máxima de 27 graus. Na capital, ocorrem pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mínima de 16 graus e máxima de 26. Na quarta-feira, as áreas de instabilidade ainda atuam em grande parte do Rio Grande do Sul. Chove na região da Campanha, no sul do estado e na Serra Gaúcha. Na quinta-feira, o sol aparece forte pela manhã e a temperatura sobe ao longo do dia. À tarde, pancadas de chuva se espalham pela maior parte do estado. Vanessa. Obrigada, Rafael, e até amanhã. Até amanhã. A seguir, jovens mostram o que o bairro Guajuviras, em Canoas, tem de bom. O projeto ganhou o Prêmio Direitos Humanos em Brasília. E ainda, a solução para o lixo acumulado nas ruas de Porto Alegre, só a partir de quarta-feira. Não saia daí. De 13 a 16 de dezembro, 3 unidades móveis da Biblioteca do Sesc vão estar em comunidades de Viamão, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e em bairros de Porto Alegre. A população pode ter acesso gratuitamente a mais de 9.000 livros. O atendimento acontece das 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. As informações estão disponíveis no site do Sesc. Até domingo, dia 18 de dezembro, acontece a Semana Municipal do Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Serão oferecidas diversas atividades artísticas, culturais e esportivas aos moradores da região.